Tudo bem, pessoal, vamos continuar aí a nossa conversa sobre o transistor. Dessa vez vamos falar aí sobre a polarização de base por divisor de tensão. A gente tem comentado com vocês, sempre, né, que temos oportunidade, que os semicondutores vieram para ficar. Eles mudaram completamente a eletrônica. No que se refere ao tamanho dos componentes, propiciando circuitos cada vez mais compactos, graças ao seu poder de integração, né? Seus circuitos de controle trabalhando com correntes reduzidas, o que incorre em baixos consumos de energia, se comparados às válvulas eletrônicas, claro, né? Mas um dos problemas que os componentes semicondutores apresentam é a dependência térmica. E o transistor não foge à regra. Já vimos que a temperatura pode afetar seu ponto de operação no circuito. No transistor, especificamente, uma forma de amenizar essa influência da temperatura é com a polarização da base por divisor de tensão. Dessa forma, a polarização de base pode ser feita a partir de um divisor de tensão, através do qual se aplica uma tensão VBE entre base e emissor do transistor, como a gente está mostrando na figurinha aí da tela, né? Então nós temos aqui na base, ao invés de ter aquele único resistor aqui, que era a polarização por corrente constante, agora nós temos um divisor de tensão. Então a tensão que eu aplico na base aqui é proporcionada por esse divisor. Esse divisor de tensão aplica uma tensão à base, chamada de VB, que polariza diretamente a junção base-emissor e provoca a circulação da corrente IB no ponto de operação, então, o tal do IBQ. Como o emissor do transistor está aterrado, a tensão de base VB é a própria tensão VBE, que é fornecida pelo divisor, né? Então, a tensão de base, né, que é a tensão entre base e terra, base negativa da fonte, é a própria VBE, não é isso? O nosso emissor está ligado diretamente ao terra. Normalmente, os circuitos polarizados por divisor de tensão têm ainda um resistor de emissor, chamado de RE, e cuja única função é melhorar essa estabilidade térmica do transistor. Esse tipo de polarização, acrescido do resistor de emissor, é o mais empregado, porque propicia um alto grau de estabilidade térmica aos circuitos. Outra característica importante é a menor variação dos valores de polarização quando da substituição do transistor. Nada vem de graça, né, pessoal? Apesar de termos as vantagens que acabamos de mencionar, veremos que o ganho do circuito diminuirá consideravelmente. Mas isso a gente vai comentar mais para frente, vamos comprovar isso aí nos nossos próximos assuntos. Cabe aqui um parêntese sobre a utilização do transistor. Nem sempre vamos utilizar o transistor para o controle de uma carga. Muitas vezes ele está sendo usado apenas para obtermos uma variação de tensão e ou corrente na saída do circuito, como a gente está ilustrando aí nas nossas figurinhas. Observe que nos dois circuitos com polarização de base diferentes, a tensão no ponto que denominamos de saída será variável, se provocarmos a variação do VCE do transistor. Então, pessoal, a gente já comentou, a gente já até estudou esse tipo de polarização, agora estamos falando dessa, né? E a gente sempre que falou sobre o transistor, a gente mostrou o transistor controlando uma carga. Lembra que eu já mostrei aqui um relézinho, a bobina de um relé, um alto-falante, lâmpada, LED, sei lá, a gente está sempre controlando alguma coisa. Mas nem sempre vai ser assim. Muitas vezes a gente está querendo apenas e tão somente uma variação de tensão aqui nessa saída. Tanto nesse tipo de polarização, quanto nesse. Aliás, principalmente nesse, né? Esse tipo de polarização aqui, por corrente constante, ele é muito usado assim como driver, né? Que é para controlar a carga mesmo. O objetivo dele é controlar alguma coisa. Aproveitando que estamos falando disso, vamos fazer mais um parêntese
dentro do nosso parêntese. Quando começamos a falar sobre transistor e sobre os tipos NPN, PNP, foi feita uma pergunta, se me lembro bem, pelo Peter, sobre a diferença entre sensores com saída NPN e PNP. Eu respondi para ele na época, mas ficou uma conversa assim meio que individualizada. E como pode ser dúvida de outros também, vamos aqui dar uma pincelada no assunto. As saídas dos sensores digitais são classificadas como NPN ou PNP, pois quando um sensor detecta um objeto, ele irá disparar o transistor interno que controla essa saída. Esse transistor vai estar funcionando sempre como uma chave, ou ele vai estar aberto ou vai estar fechado, não tem meio termo. E dependendo do seu projeto, esse transistor de saída pode ser um transistor NPN ou um transistor PNP. Estou representando aí nas figurinhas, assim, de uma forma genérica, né? Os dois tipos de saída, uma saída NPN e uma saída PNP. É óbvio que a saída NPN é porque ele está usando um transistor NPN na saída. A saída chamada de saída PNP, porque lá internamente o transistor que está fazendo esse chaveamento de saída é um transistor PNP. Mas basicamente é isso, olha. Uma saída NPN, que é comumente chamada de saída sinking, numa tradução assim livre, significa abaixamento de nível, que é o que ele vai fazer de fato. Assim, quando o sensor detecta um objeto, ele fornecerá o polo negativo, o 0 volt, para a carga. Por sua vez, precisará do ponto positivo para que a corrente possa fluir por ela. Por outro lado, um sensor com saída PNP é comumente chamado de fonte ou sourcing, que vem de fonte mesmo, né? E nesse caso, podemos traduzir como abastecimento, fornecimento. E quando ele detecta um objeto, ele vai fornecer para a carga o polo positivo. 12 volts, 24 volts, sei lá qual é o valor de tensão que funciona esse trem, né? Então é isso, pessoal, que a gente tentou representar aqui, tá vendo? Transistor NPN, veja bem, se ele não está ativo, né, se ele não detectou nada, o transistor é uma chavinha aberta. Se ele é uma chavinha aberta, o que, que eu tenho aqui nessa saída? Né? A mesma coisa que eu tenho aqui, né? Ó, positivo. Aqui eu representei uma carga. Sei lá o que, que você vai ligar na saída desse sensor, né? Mas é uma carga. Quando esse sensor detectar alguma coisa, esse transistor satura, ele vira uma chave fechada. Se ele vira uma chave fechada, o que, que ele vai jogar para essa saída aí? Ah, aqui, ó. O negativo, né? Pronto, acionou a carga, né? Ela já está ligado, um lado no positivo. Quando o transistor chavear aqui, eu estou aplicando o negativo nessa carga. Positivo de um lado, negativo do outro. Esse aqui é diferente, né? Não está detectando nada. Então o transistor é uma chavinha aberta. O que eu tenho aqui nessa saída? O negativo, né? O mesmo potencial que eu tenho aqui, né? Então, a minha carga não está atuada. Quando esse sensor detectar alguma coisa, esse transistor fecha. Na saída A, estou mandando positivo, né? Porque o transistor é uma chavinha fechada. Do outro lado já está ligado no negativo. Então, essa é a diferença de uma saída NPN e de uma saída PNP. Saída NPN, quando ativa, manda tensão baixa na saída. Saída PNP, quando ativa, manda tensão alta na saída. É isso a diferença. A gente falou aqui, né, pessoal, sobre sensores, mas isso não são só os sensores que têm saídas NPN, saída PNP. Existem tantos outros dispositivos aí que pode ter a saída com essa configuração, ou NPN ou PNP. Mas vamos voltar ao nosso assunto, que é a polarização da base por divisor de tensão. Estudaremos diversos circuitos no decorrer do curso que ilustrarão bem a utilização do transistor, como acabamos de descrever. Vamos analisar a malha de coletor. Nos circuitos polarizados por divisor de tensão, a malha de coletor se compõe da fonte de alimentação,
do resistor de coletor, do transistor e de um resistor de emissor. A tensão fornecida pela fonte se distribui sobre os componentes do circuito de coletor. Sobre o resistor de coletor, que a gente chama de RC, eu vou ter uma tensão chamada VRC. Sobre o transistor, eu vou ter lá o VCE do transistor. E sobre o resistor de emissor, eu vou ter uma tensão que a gente chama de VRE. Pela lei das malhas, a gente sabe muito bem, né, pessoal, que a tensão que eu estou aplicando nessa malha, que é o VCC, tem que ser igual à soma das quedas de tensão dessa mesma malha, não é isso? É o que a gente equacionou aqui. Quando a gente trabalha com esse tipo de polarização, pessoal, como a diferença entre IC e IE é muito pequena, a gente costuma considerar, né, que IC é igual a IE. Então, nesse tipo de polarização, a gente vai sempre adotar isso, tá? Aqui, olha, IC é igual a IE. Não é, mas a diferença é tão pequena que, para a gente fazer os cálculos aí para determinar esses resistores, levando-se em consideração as tolerâncias dos resistores, não, essa diferençazinha mínima não vai trazer prejuízo nenhum. Vamos dar uma olhadinha agora na malha de base. O circuito de base, que corresponde ao divisor de tensão, tem a função de polarizar diretamente a junção base-emissor desse transistor, provocando a circulação da corrente de base no ponto de operação. Quando o circuito de polarização utiliza um resistor de emissor, a tensão aplicada entre base e emissor corresponde à diferença entre a tensão de base e a tensão de emissor. Ou seja, o VBE, esse valor de tensão entre base e emissor aqui, vai ser o valor da tensão de base. Tensão de base é sempre o valor que eu tenho de tensão entre a base e o negativo da fonte, tá, pessoal? Isso que é VB, tensão de base. Então, o VBE, na verdade, vai ser esse valor, tensão de base, menos a tensão do emissor. Muito bem. Só que essa tensão de base aqui, ó, é a mesma tensão que eu tenho em cima desse resistor RB2, né? Então, VB é igual a VRB2. É o que a gente anotou aqui, ó. VB é igual a VRB2. E quanto vale esse valor de tensão daqui a aqui, que é VB ou VRB2? Vale VBE mais VRE. É o que a gente anotou aqui, né? De onde a gente tira que o valor do VBE, então, é o VB, o valor de tensão que eu tenho aqui aplicado na base, menos esse VRE aqui, que é a queda de tensão no resistor de emissor. Essa tensão VBE aplicada à junção base-emissor, que se comporta como um diodo, né, pessoal? E um diodo em condução dá origem a uma corrente de base. Vamos ver como é feita a determinação dos resistores de polarização desse transistor. Embora a inclusão do resistor de emissor proporcione uma melhora na estabilidade térmica dele, isso acaba se tornando um problema quando se tenta fazer a análise gráfica através da reta de carga. Então aqui nesse circuito, pessoal, não dá para a gente pegar lá a curva característica de saída, traçar ponto de corte, ponto de saturação, reta de carga, escolher um ponto de operação, não dá. A determinação desses resistores de polarização aí, os quatro, RC, RE, RB1, RB2, é feita matematicamente. Para simplificar essa análise matemática, podem ser consideradas algumas aproximações e estimativas que não vão prejudicar em nada os resultados obtidos, como, por exemplo, a pequena diferença que existe entre C e E, que é a corrente de base. A diferença entre essas duas é a corrente de base, né? Não vai representar erro se a gente comparar com a tolerância dos resistores. Então, a diferença é tão pequena, como a gente já disse, que a gente pode realmente considerar que as duas são iguais. Na determinação dos valores desses elementos polarizadores, ou seja, desses resistores, toma-se como ponto de partida
dois valores. Eu só preciso de dois valores. Eu tendo esses dois valores, eu consigo calcular o valor desses 4 resistores. O que eu preciso? Saber o valor dessa tensão de alimentação. Quero trabalhar com quantos volts? É a gente que define, né? E a gente define com que valor de corrente de coletor eu quero trabalhar. É claro que você já deve ter escolhido o transistor nessa altura, né, pessoal? E normalmente os circuitos desse tipo aqui, a gente vai trabalhar sempre com um transistorzinho pequenininho, aqueles transistores de sinal. Então a gente só precisa desses dois valores, da tensão de alimentação e da corrente de coletor, que nós vamos estipular. E outra, pessoal, nesse tipo de polarização, a corrente de coletor, essa corrente aqui, ela assume normalmente valores bem baixinhos mesmo, valores que variam entre 1 e 10 mA. Então você escolhe, eu quero trabalhar com 4 mA, quero trabalhar com 8 mA. Normalmente a gente trabalha com valores assim, valores variando entre 1 e 10 mA. Não preciso mais do que isso. Porque como eu disse agora há pouco, naquele nosso parêntesezinho lá, normalmente a gente vai estar usando esse tipo de polarização aqui quando a gente tiver uma saída aqui, né? A única coisa que está me objetivando é eu ter uma variação de tensão aqui no coletor do transistor. Vamos começar então, primeiramente determinando o valor do resistor de coletor. É uma regrinha, pessoal, é uma receitinha de bolo. Sempre vai ser essa mesma coisa, tá? O que vai mudar é o tamanho do bolo. Não vai mudar a quantidade de ingrediente. O que vai mudar? Pode mudar o valor dessa tensão aqui, pode mudar o valor dessa corrente, mas o resto, o procedimento é igualzinho. Olha só, para a gente fazer a determinação do valor desses 4 resistores, eu estipulei aqui um valor de tensão de alimentação, o nosso VCC, 24 volts. E vamos trabalhar com uma corrente de coletor de 5 mA. Esses dois dados aqui é suficiente para eu calcular o valor dos 4 resistores. Mas para eu calcular o valor desse resistor, eu já sei a corrente que passa por ele? Sei, 5 mA, porque fui eu que estipulei. Eu preciso saber o valor de VRC. Esse valor de VRC, pessoal, é um valor adotado. A gente adota que esse VRC aqui, ó, é metade do VCC. É o que eu escrevi aqui, né? Ó, VRC é metade de VCC. Então, metade de 24, 12 volts. Então, eu já sei que a corrente que passa por esse resistor aqui é 5 mA e que a tensão sobre ele é 12 volts. Bom, se eu tenho esses dois dados, eu calculo o valor do resistor de coletor. VRC dividido por IC. 12 dividido por 5 mA, 2,4 kΩ. Vamos agora determinar o valor do resistor de emissor. Então, olha só, pessoal. Para eu calcular o valor desse resistor aqui, eu preciso saber qual é a corrente que passa sobre ele e qual é a tensão que eu tenho sobre ele. A gente acabou de falar agora há pouco que nesse tipo de circuito aqui, a gente diz que, ou adota que IE é igual a IC. Então, se está passando 5 mA por RC, a gente vai considerar que está passando os mesmos 5 mA aqui por RE. É o que a gente escreveu aqui, ó. IE é igual a IC. E é 5 mA que a gente adotou lá. A gente adota também que a tensão sobre esse resistor de emissor aqui, ó, o VRE, é 10% de VCC. Olha lá, VRE é 0,1 vezes VCC. Então, 0,1 vezes 24, eu vou ter uma tensão sobre esse resistor RE aqui, ó, de 2,4 volts. Então, eu tenho uma tensão de 2,4 volts, uma corrente de 5 mA, faço a continha, acho um resistor de emissor aqui de 480 ohms. Facinho, né? Tudo adotado. Vai fazendo umas continhas aí e a gente chega lá rapidinho. Muito bem. Agora a gente precisa calcular esses dois aqui, ó, o RB1 e o RB2. Para a gente calcular esse RB1 e esse RB2, pessoal, a gente adota que está passando uma corrente pelos dois, que a gente chama de ID, corrente no divisor. Veja bem, a corrente que passa por RB1 não é a mesma que passa por RB2, porque a gente está desprezando essa corrente aqui, ó, que está chegando nesse nó. Mas a diferença é muito pequena.
Então a gente fala que a corrente que passa por RB2 é a mesma que passa por RB1 e pronto. E quanto vale essa corrente ID aqui? Também é um valor adotado. A gente diz que essa corrente aqui é 10% da corrente IC. Então ID é 0,1 vezes IC. 0,1 vezes 5 mA, dá aqui 0,0005 mA. 500 micro, né? Então a gente já sabe o valor da corrente que passa por RB2 e o valor da corrente que passa por RB1? Sim. Então agora, se a gente descobrir as tensões que eu tenho sobre eles, eu consigo calcular o valor desses dois resistores. De cara, o único que dá para a gente saber o valor de tensão sobre ele é o RB2. Por quê? Porque eu sei que a tensão que eu tenho daqui a aqui, né, a tensão RB2, vale o VBE, que a gente adota o valor típico, né, 0,7 volts, mais o VRE, que a gente já calculou. Então, desse ponto a esse, é a mesma coisa que eu tenho desse a esse, né? Então, 0,7 mais 2,4. Então, o VRB2 é o VBE mais VRE, que dá 0,7 mais 2,4, 3,1 volts. A corrente a gente já definiu aqui. Pronto, agora eu já consigo calcular o valor do resistor. Então, é a tensão sobre ele, 3,1 volts, dividido pelo ID, que é os 500 microampere. Fazendo a continha aí, 6,2 kΩ. A gente já sabe o valor desse resistor RB2. Agora ficou fácil, né, pessoal? Já sei a tensão aqui? Já. Eu sei quanto vale daqui até aqui? Sei, vale VCC, né? Ora, bolas, VCC menos VRB2 vai dar o VRB1. É isso que a gente está fazendo aqui, né? Olha, VRB1, então vai ser o VCC menos o VRB2, que a gente acabou de determinar agora há pouco. 24 menos os 3,1 dá 20,9. Então, sobre esse resistor aqui, eu tenho 20,9 volts. Sei qual é a corrente que passa por ele? Sei. Fazendo a continha, 20,9 dividido pelo 500 micro dá 41,8 kΩ. Muito bem, acabamos de calcular os 4 resistores. Aí, resistor de coletor 2,4 kΩ, resistor de emissor 480 ohms, resistor de base 1, 41,8 kΩ, resistor de base 2, 6,2 kΩ. Pronto, está feito, é isso. Agora é só montar o circuito para ver se funciona. E eu vou mostrar esse circuito aqui funcionando para vocês aqui no simulador. Vamos lá então. Muito bem, pessoal, está aqui montado no Proteus, então, o nosso circuitinho. Eu coloquei os valores aqui dos resistores, exatamente os valores que a gente achou lá nos cálculos, tá legal? Se a gente fosse montar de verdade num protoboard ou numa placa de contatos qualquer, você teria que optar por valores comerciais. Muitos desses valores você não vai encontrar exatamente esse valor. Então, você vai ter que usar ou o valor imediatamente superior ou imediatamente inferior. Montar o circuito e ver como se comporta, ver se vai atingir o objetivo. No nosso caso, qual que era a nossa corrente de projeto? 5 mA. Então, vamos botar esse circuito para rodar e ver se vai dar uma corrente de coletor de 5 mA. Olha só, não deu, né? Deu muito próximo, 4,86, arredondando 4,9. 4,9 para 5 está aí. Esse circuito tá bom para a gente usar? Tá, estou usando um BC548 aqui, ó. Mas você sabe que se você pegar 10 BC548, você vai pegar 10 ganhos diferentes. Então, cada transistor que você colocar aqui, você pode ter um valor diferente aqui. Não muito grande, mas vai ter. Nesse circuito aqui, com esses valores que eu coloquei, tá ótimo. Não teria que fazer nada, tá? Porque eu não vou precisar de exatamente 5 mA.
Eu estipulei aquele valor. Eu poderia ter estipulado 5 mA, 7 mA, 3 mA, o valor que eu quisesse. Na verdade, o que está me interessando é a variação de tensão aqui na saída. A propósito, pessoal, se eu pegasse aqui como sendo a minha saída, qual seria o valor de tensão que eu teria aqui na saída? VCE mais VRE, não é isso? Muito bem. Tudo aquilo que a gente comentou até hoje sobre o transistor está valendo, né, pessoal? Se você aumentar esse IC aqui, o que vai acontecer com esse VCE? Vai diminuir, consequentemente vai diminuir a tensão na saída. Se eu diminuir esse IC, vai aumentar o VCE, consequentemente vai aumentar a minha tensão aqui na saída. Então, o que você precisa saber, se você vai ter que alterar algum valor de resistor nesse circuito, é isso, tá? Tá de acordo com aquilo que eu queria? Tá. Não tá. O que eu preciso fazer? Ah, eu preciso aumentar a corrente de coletor. E para a gente aumentar essa corrente de coletor aqui, o que eu tenho que fazer? Bom, a gente sabe que se eu aumentar o VBE, eu aumento a corrente de base? Aumento. Se aumentar a corrente de base, aumenta a IC? Aumenta a IC. Se aumenta a IC, aumenta a VRC? Aumenta. Se aumenta a VRC, diminui o VCE? Diminui. Lembra que eu sempre brinco com vocês? O VCE é o único que é ao contrário. VBE aumenta, IB aumenta, IC aumenta, VRC aumenta, VCE diminui. Então, se eu quisesse diminuir o VCE ou aumentar o IC, aonde que eu tenho que mexer? Eu tenho que mexer com os resistores do divisor de tensão, né, pessoal? Eu alterando o valor desse ou desse, eu aumento ou diminuo o VBE do transistor, né? Não se esqueça que o VBE, como a gente viu lá, é o VB, que é a tensão em cima desse resistor aqui, menos o VRE, que é a tensão em cima desse outro resistor aqui. Então, se eu quero aumentar o IC, eu tenho que aumentar o IB e para isso eu tenho que aumentar o VBE. E como que eu aumento esse VBE aqui? Aumentando o valor de tensão em cima desse resistor? Sim. E como que a gente faz para aumentar o valor de tensão em cima desse resistor aqui? Ó, eu tenho um divisor. Tenho duas saídas, né? Para aumentar isso aqui. Se eu aumentar o valor dele, a tensão sobre ele aumenta? Sim. E se aumenta a tensão sobre ele, aumenta o VBE, aumenta o IB e aumenta o IC. Vamos ver se isso é verdade? Olha, eu estou com um IC de 4,86. Um resistor de 6K2 aqui, ó. Eu disse que se eu aumentar esse resistor, eu aumento essa tensão. Então, vai aumentar essa corrente? Vai. Vou aumentar isso aqui, ó. Deixa eu parar ele aqui. Vou aumentar ele para 7K. 7K. Pronto. Boto para rodar. Olha lá. Já foi para 5,52, tá vendo? Então, eu aumentei esse resistor, aumentou essa tensão aqui, lembra o nome dela? VRB2. Se aumentou o VRB2, aumentou o VBE do transistor. Se aumentou o VBE, aumentou o IB. Se aumentou o IB, aumentou o IC. Consequentemente, diminuiu o VCE, né? Muito bem, vamos voltar no que estava. 6,2, né? 6,2. Muito bem. Vamos lá. Voltou no que estava lá, 4,86. Tem uma outra forma de eu aumentar essa corrente aí? Tenho. Ao invés de aumentar esse resistor aqui, ó, eu posso diminuir esse aqui? Sim. Se eu diminuir esse cara aqui, ó, a tensão aqui vai aumentar. Eu estou diminuindo a tensão. O total é sempre igual, né? 24 volts. Se eu diminuir a tensão sobre esse aqui, tem que aumentar sobre esse, né? Aqui está 41,8, eu vou colocar 40K. 40. Pronto. Botar para rodar. Olha lá.
subiu para 5,1, 5,10, tá vendo? Tá? Então, para aumentar o IC, eu tenho que aumentar o IB. Para aumentar o IB, tem que aumentar o VBE. Para aumentar o VBE, a gente tem que aumentar a tensão sobre esse resistor aqui. E a gente viu que tem duas formas. Ou eu aumento o valor desse, ou diminuo o valor daquele. E pronto. Vamos voltar para o valor dele. 41,8, né? Beleza. Pronto. O inverso é a mesma coisa, né, pessoal? Se eu quiser diminuir o IC, eu tenho que diminuir o VBE. Para diminuir o VBE, eu diminuo a tensão VB. Como que eu diminuo essa tensão? Diminuo esse resistor, né? Se eu diminuir essa tensão aqui, vamos baixar ela para 5K. Ó, 4,86, tá? Eu quero diminuir o IC, então vou diminuir o valor desse resistor. Está em 6,2, vou colocar 5K. Vamos rodar? Olha lá, caiu para 3,83, tá certo? Então, diminuir esse resistor, diminuiu a tensão VB, consequentemente diminuiu o VBE, diminuiu o IB, diminuiu o IC. E se diminui o IC, aumenta o VCE, né? Ó, foi para 13 volts. Vamos voltar para o valor dele. 6,2. Então, tem que voltar para o valor nosso normal lá, 4,86. A gente viu que se diminuir esse cara aqui, eu diminuo o VBE. Tem outra forma de eu diminuir o VBE? Sim, eu posso manter esse aqui e aumentar aquele. Se eu aumentar a queda de tensão aqui, eu diminuo aqui? Sim. Então vamos aumentar esse resistor aqui. Vou aumentar ele para... Coloque uns 43. 41,8? Não, vamos jogar logo 45 aqui. 45K. Pronto. Então, olha lá. Aumentei esse resistor aqui, diminuiu a queda de tensão aqui, diminuiu o VBE, diminuiu o IB, diminuiu o IC. E aumentou o VCE, claro. Então é isso, pessoal. Na prática, você faz os cálculos, monta. Tá bom? Tá. Não tá. Aí você vai trabalhar com os valores dos resistores aqui do divisor de tensão da base. Você pode trabalhar só com um, ou só com o outro, ou com ambos, para você chegar no valor que te interessa. Tá legal? Vocês estavam pensando que eletrônica era moleza, né? Ficar na bancada lá só. Não, dá trabalho. Dá trabalho, tá? Não é serviço pesado, não é nada, mas dá trabalho. Fazer, refazer, ver se tá bom, ajusta aqui, ajusta lá, até chegar no ponto definitivo e pronto. Nem uma vez feito, tá feito para sempre, né? E é isso, pessoal. Espero que eu tenha me fazido entender sobre esse assunto. Até uma próxima.